Bom, gente, vamos lá então. Segundo capítulo agora aqui desse módulo mais prático. E agora a gente vai falar sobre os insights ou indicadores do Instagram, tá? Os insights, então, eles são os indicadores, é onde a gente vai conseguir monitorar aqui, né, fazer uma parte de gestão dentro do nosso Instagram para realmente identificar como que está o comportamento, né? Se a estratégia que eu estou aplicando está dando certo, tá? Então existem formas de analisar esses insights, mas eu também tenho que saber o que eu estou analisando. Então isso já entra bastante aí nessa questão de gerenciamento, de gestão, né? Que é bem interessante. Bom, quando a gente fala de insights, a gente vai ter insights da conta como um todo, que é como que está o crescimento dessa conta. Para a gente acessar os insights da conta, a gente vai no nosso perfil, né? Eu estou aqui no meu perfil pessoal novamente. E aí vocês podem ver que tem aquele botão ali no canto direito de Insights, onde eu vou conseguir visualizar os insights da minha conta como um todo. E eu também posso visualizar os insights da publicação. Então eu posso ver os insights de um vídeo, né, de um Reels, de uma postagem que eu fiz. Então eu vou mostrar isso para vocês agora como que funciona. Os primeiros insights, então, a gente vai verificar aqui os insights da conta, tá? Então eu vou clicar ali em Insights no meu perfil. E aí vocês podem ver que ele vai trazer uma visão geral, tá? Então ele está trazendo ali que eu tive um alcance de 55% em comparação à última semana. Lembra, esse crescimento que ele vai mostrar é em comparação com a sua última semana. Então, por isso que é importante manter a constância. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um crescimento de 300%. Aí eu vou falar, nossa, eu cresci muito. Mas a última semana eu não postei nada. Então eu estou tendo um crescimento de 300% comparado a nada, né? Então, será que realmente são insights que são tão bons assim? Podem ser bons, mas não é um resultado tão expressivo, né? Agora, se eu estou mantendo uma constância, se toda semana eu estou publicando, estou fazendo, estou seguindo a estratégia e toda semana eu estou tendo um crescimento de 10, 20, 30, 40, 50%, então quer dizer que minha conta está crescendo e que a minha estratégia está funcionando. Por isso que é importante manter a constância. Se eu não mantenho a constância, esses indicadores eles podem ficar um pouco mais complexos para analisar. E aí eu posso me perder um pouco nisso, né? Do tipo que eu estou vendo que está sempre crescendo, mas será que realmente eu estou crescendo? Será que realmente eu estou tendo resultados expressivos do jeito que está aparecendo aqui? Então é por isso que a constância é bem importante nessa hora. Então vamos ver aqui a visão geral dos insights, né? A gente está vendo ali a primeira mensagem que ele traz, né? Um resumo, né, desses insights. Aí a gente vai ter ali contas alcançadas. Cliquei em contas alcançadas. Ele vai me mostrar quantas contas eu alcancei nessa última semana. Então eu alcancei 4.200 contas. Qual que é o principal alvo que eu tenho, né? O principal público que eu tenho. Então aqui o público ele vai mostrar a região que eu estou alcançando. Então Então as principais cidades aqui seria Jundiaí, São Paulo, Sorocaba e Florianópolis, ele traz as porcentagens, e os países também que eu estou alcançando. Além da faixa etária, então qual que é a faixa de idade ali que eu estou alcançando, e o gênero, mulher e homem, tá? Aqui a gente vai ter o crescimento de seguidores e não seguidores. Aqui é muito importante, tá? Porque essa questão aqui de seguidores e não seguidores, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com Reels no meu Instagram. Então vocês vão ver que eu estou tendo mais alcance para não seguidores do que para seguidores. Eu tenho 2.260 não seguidores sendo alcançado e seguidores eu tenho 2.000. Então a quantidade de não seguidores que está acessando a minha conta é maior do que seguidores. Isso é muito bom, tá? Porque isso mostra que a minha conta tá aparecendo para outras pessoas que ainda não me conhecem. E quem me conhece também está me vendo. Então está bem equilibrado, está bem interessante. Ele vai trazer ali também o alcance, né? Mas aí essa questão vai entrar de novo lá na estratégia. Se eu estou tendo uma estratégia de fazer reels, né, de trabalhar com um conteúdo legal, quer dizer que eu vou ter bastante alcance de não seguidores. O funil, o topo do meu funil vai estar bem grande porque vai estar vindo bastante gente. E aí eu vou trabalhar com essas pessoas dentro do meu perfil. Alcance do conteúdo, então como que é a questão do alcance, né? O meu maior alcance aqui é pelas publicações, depois pelos reels e pelos stories. E vídeos é pouco, porque eu realmente não trabalho muito com vídeos também, tá? E aí depois ele vai trazer as publicações mais relevantes, as publicações de feed. Então vocês podem ver, por exemplo, que a publicação mais relevante que eu tenho, eu vou até clicar aqui para mostrar para vocês, é uma publicação
que eu fiz em colaboração, eu fiz colaborativa. Então eu fiz a publicação minha no meu perfil, mas eu fiz colaborativa com uma página de bike, né, aqui de Florianópolis. Então eu tive um alcance bem grande, eu tive um alcance maior do que as outras postagens minhas, só do meu perfil, né, que tiveram um alcance interessante também, porque eu fiz colaborativo. Então apareceu na minha página e na página do parceiro que eu estou trabalhando junto. Por isso que o colaborativo é interessante, como eu falei lá na questão das parcerias. Os stories também ali, os stories mais relevantes, e aqui os reels. Os reels vocês podem ver também que o maior alcance que eu tive em reels foi o que eu fiz em colaborativo com a minha irmã, porque daí pegou a minha página e a página da minha irmã e a gente teve um alcance aí maior do que o normal. Então a gente pegou os dois seguidores, todos os seguidores da minha página e da página dela e a gente teve um crescimento interessante. Por isso que colaborativo, posts colaborativos é bem interessante. Bom, quando a gente fala contas com engajamento, a gente vai descendo no funil. Vocês podem ver que os insights, eles são bem parecidos lá com o funil. Agora a gente estava falando das contas alcançadas, o topo do funil, e agora a gente vai para contas com engajamento, ou seja, como que está o engajamento dessas pessoas que já me seguem aqui dentro do meu perfil. Então, o público engajado, novamente, Jundiaí, Florianópolis, São Paulo e Sorocaba. Vocês veem que Florianópolis já pulou para segundo lugar em engajamento, porque eu estou em Florianópolis. Então, as pessoas daqui de Florianópolis estão bem engajadas. Mas Jundiaí, que é o meu maior público, ainda está como primeiro. Tem aqui principais países, a faixa etária novamente e o gênero novamente, tá? Então, aqui ele vai trazer o público engajado. Seguidores e não seguidores, então como que os seguidores, né, a maior parte de engajamento que eu tenho são de seguidores, de pessoas que já me seguem, já me conhecem e estão engajando com o conteúdo, estão respondendo stories, estão respondendo comentário, né, em foto, estão fazendo comentário em foto, estão dando like, então eles estão interagindo. Mas eu tenho aí também alguns não seguidores que também já vêm para minha página e já vêm ter algum tipo de interação comigo também, tá? Interações com o conteúdo, e aí ele vai trazer, né, o quanto que disso é curtida, comentário, salvamento e compartilhamento. Salvamento e compartilhamento, quando eu estou gerando conteúdo de valor, é importante. Aqui, como eu estou na minha página pessoal, é mais da minha vida pessoal, né? Então, você pode ver que tem salvamento e compartilhamento, mas é pouco. Nas páginas que eu tenho, que são páginas mais de conteúdo, aí você vai ver que o salvamento e compartilhamento é maior. E são indicadores importantes para a gente trabalhar, tá? Porque daí mostra que a pessoa está realmente engajada com o seu conteúdo. E aí, novamente, ele vai trazer publicações mais relevantes, as interações com os stories, né? Então, como que essas pessoas estão respondendo e quais são os stories que as pessoas mais responderam, né? Isso é interessante para você ver como que é o comportamento do seu público, né? Quando eu faço um tipo de stories, eu tenho um tipo de retorno. Então, por exemplo, sempre que eu faço um stories que sou eu aparecendo e falando algo, eu tenho um bom retorno, uma boa quantidade de respostas. Então, legal. Então, eu vou focar nesse tipo de stories. Isso tudo é importante quando eu falei lá no começo, lembra quando eu falei sobre crescimento, sobre aprender sobre o seu público, quando a gente estava montando a estratégia? É importante vocês olharem fazer essas análises aqui, porque vocês vão aprender sobre o público de vocês. Vocês vão aprender qual que é o tipo de stories que as pessoas vão responder aqui, que elas estão mais respondendo, né? E aí eu sei qual que é o tipo de stories que eu posso focar em estar trabalhando. Então esse conteúdo é muito importante. A gente vai ter ali interação com os vídeos do Reels, novamente. Fiz postagem do Reels, postei 4 Reels semana passada. Deu um alcance legal, teve bastante interação, o outro nem tanto e um outro também foi legal. Então eu analiso para ver como que foi, qual que foi o horário que eu postei eles. Se foram Reels exatamente iguais, no mesmo modelo, no mesmo formato, eu posso ter mudado o horário deles. Então aí eu vejo qual que é o horário que é melhor para eu fazer essas postagens. Ou eu posso ter mudado o modelo do Reels. Eu postei todos no mesmo horário, toda segunda, quarta, sexta e domingo, né? Eu postei esses Reels, eles são iguais, são bem parecidos, né? O modelo. Porém, eu fiz no mesmo horário, mas eu mudei o modelo. Então, eu identifico qual que é o modelo que eu tenho mais engajamento, tá? Então, dessa forma a gente consegue fazer essa análise. E aí você vai aprendendo sobre como que o seu perfil, né? Como que o seu público interage e reage com o seu conteúdo, tá? Depois a gente vai ter aqui total de seguidores, tá? Vocês vão ver que os seguidores aqui, ó, eu até perdi um pouco de seguidor essa semana, tá? Mas aqui a gente vai trazer qual que é o crescimento, tá, de seguidores.
Vocês vão perceber que quando você tem bastante seguidores, fica uma movimentação bem longa. Se eu colocar aqui em cima, por exemplo, no filtro, vou colocar, ó, último mês, tá? Vou atualizar. Vocês vão ver que ele teve um crescimento, tá? Por quê? Porque no último mês eu fiz algumas estratégias para ter crescimento, tudo orgânico, tá? Fazendo reels, fazendo colaboração. E vocês vão ver que eu tive 412 seguidores e 231 que deixaram de seguir. É normal você ter pessoas que vão deixar de seguir, tá? Porque são pessoas que não estão mais engajadas com o seu conteúdo e é interessante que essas pessoas não te sigam mais, porque elas vão se tornar só um número ali no seu perfil, né? E agora, os seguidores que estão vindo, né, eles têm que ser sempre maior do que os que estão deixando de vir. Então, aqui no último mês, eu tive um crescimento aí de 181 perfis, né, usuários que vieram me seguir, mas eu perdi alguns também, né, mas isso faz parte. Então, não tem problema, não se assustem com isso. O importante é sempre você estar positivo, né? Então, vocês podem ver até que essa semana eu tive um pouco abaixo, mas no último mês eu tive super acima. Então, isso você consegue analisar também como que está o comportamento. E isso daqui você vai trabalhando com a estratégia também, tá? Principais localizações, novamente, dos meus seguidores, né? Onde que eles estão localizados, faixa etária, gênero e aqui os horários ativos. Nesses períodos mais ativos, ele vai te ajudar a você definir os horários que você quer fazer de postagem também, tá bom? Então aqui é bem interessante. Bom, esses daqui são os indicadores que a gente vai trabalhar em relação à conta como um todo. E depois eu vou ter os indicadores das publicações, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar uma publicação minha aqui, por exemplo, vou pegar essa publicação aqui com a minha família, a gente vai em ver insights. Por exemplo, eu vou pegar essa publicação aqui que eu fiz aquela colaborativa que eu estava mostrando para vocês. Vou clicar em ver insights e vocês vão perceber aqui que ele vai trazer os indicadores, ó. Então, as contas alcançadas, quantos likes teve, comentários, né? Aqui quantas contas eu alcancei, dessas contas, quantos seguidores eram meus seguidores, quantos não eram seguidores. Então vocês conseguem ver que o alcance aqui ele foi bem alto, né? E a maioria desse alcance que eu teve foi de não seguidores, porque eu fiz aquele colaborativo. E aí eu ganho seguidores com isso também, né? Então a gente vai ter essa questão. Eu vou ter aqui a parte de impressões, né, a parte de interação com o conteúdo. Então tudo isso eu consigo analisar. Se eu quiser analisar um vídeo aqui também, ó, eu posso entrar nos Reels, né? E ele vai trazer aqui os meus Reels. Eu posso clicar em qual que é o Reels que eu quero ver. Vou clicar nos 3 pontinhos ali do lado direito, ver insights, e ele vai trazer os insights desse Reels. Então, novamente, quantos plays tiveram, né? Quantas reproduções tiveram nesse Reels, quantos likes, comentários, compartilhamento e salvamento. Você vê que nesse daqui já foi mais cheio os indicadores, teve compartilhamento e salvamento. E aí eu consigo ver aqui essas informações também relacionadas ao Reels. E se eu quiser ver os vídeos também, eu posso clicar aqui nos vídeos que eu tenho, são vídeos mais longos, ver insights e novamente eu vou ter ali esses indicadores, tá? Então basicamente é isso, tá? Basicamente essas são as configurações que a gente vai ter aqui do Instagram, basicamente são essas aqui os insights que a gente vai ter, os indicadores. E agora a gente vai falar sobre um outro assunto importante que é a questão da proteção do seu Instagram, tá?